Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta desta geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que o habitual. Ou seja, aquele momento que você abriu a geladeira, conferiu o que tinha lá, fechou a geladeira, lembrou o que você queria e tentou abrir de novo. Só que na hora de tentar, ela tá dura. Aí você força, pum! Aí você faz uma força grande e consegue abrir a geladeira. Beleza. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre por quê? Bom, vou direto ao ponto da resposta, depois vou discutir essa questão de uma maneira mais abrangente. Quando você abre a geladeira e fecha a geladeira, olha o que acontece. Antes de você abrir a geladeira, a pressão dentro da geladeira se equilibra com a pressão externa da geladeira, que é a pressão atmosférica. Essas duas pressões se anulam e aí você, para abrir a geladeira, tem que fazer uma força apenas que vença os ímãs da geladeira, né? Porque a porta é atraída pelo corpo da geladeira por um ímã. Então você só tem que vencer essa força do ímã. Quando você abre a geladeira e fecha, a pressão dentro da geladeira diminui. Com isso, a pressão externa sendo maior, repare que a atmosfera vai empurrar a porta da geladeira para dentro e a pressão interna, por ser menor, não equilibra. Então, quando você for abrir a geladeira, além de vencer a força do ímã entre a porta e o corpo da geladeira, você também tem que fazer uma força que supere essa resultante de pressões, que vai resultar em uma força de fora para dentro. Então você tem que vencer a força do ímã e essa força feita pela pressão atmosférica de fora para dentro. Por isso que se torna mais difícil. Portanto, a resposta certa já é a letra D. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. A pressão dentro da geladeira é menor que a pressão externa. Por isso você tem que fazer uma força maior para poder equilibrar essa desigualdade aqui e conseguir abrir a porta. Muito bom. É como se fosse, para você entender melhor, é como se você estivesse dentro do seu quarto tentando abrir a porta e tivesse alguém empurrando. Então você tem que fazer uma força maior para vencer. Quem está empurrando é a pressão atmosférica aqui, ó. É a força externa feita pela pressão atmosférica. Então você tem que vencê-la. Antes, quando estavam iguais de dentro e de fora, você conseguia abrir uma boa. Tudo bem. Mas vamos lá. Vamos agora analisar alternativa por alternativa e entender por que a letra D é nossa resposta. Bom, para uma transformação gasosa, nós temos que PV é igual a nRT. Se você mandar o V, que é o volume dividindo, para isolar a pressão, nós temos que NR vezes T dividido por V é igual a pressão. A questão é, por que a pressão interna diminui? Gente, o que faz a pressão interna diminuir é isso aqui, ó. A constante universal dos gases não altera. Quando você tem o gás ocupando o volume da geladeira, se tem poucas moléculas de gás ou muitas moléculas de gás, eles ocuparão o volume interno da geladeira. Se o volume interno da geladeira não mudar, podemos dizer que o volume ocupado pelo gás também não muda, que é o volume interno da geladeira. Ponto. Então, o que vai fazer a pressão nossa mudar seria a temperatura do gás e o número de moléculas do gás dentro da geladeira. Agora, analise. Antes você tinha dentro gás, eu coloquei vapor aqui a uns 2 graus Celsius, uma suposição, e fora temperatura ambiente 25. Como que um gás menos agitado pressiona igual um gás mais agitado? Se esse lado do gás, com volume constante e a constante universal ela vai ser constante, o que temos aqui para poder equilibrar com a pressão de fora que tem uma maior temperatura? Ele tem que ter mais moléculas. Então você tem mais moléculas aqui. É fácil você pensar,
Porque se a temperatura é menor, você consegue ter uma quantidade de moléculas menor, uma quantidade de moléculas maior, até porque esse gás aqui, esse vapor aqui, ele é mais denso. Então você tem mais moléculas. Então o que faz a pressão de dentro ser igual à de fora é porque aqui a temperatura é menor, mas tem mais moléculas. Beleza, as pressões se igualam. Quando você abre a geladeira, olha o que acontece. Sai uma boa quantidade dessa massa de vapor a 2 graus Celsius. Em toda parte sai uma boa parte e entra uma quantidade de ar atmosférico a 25. Aí você fecha a geladeira. Aí dentro o seu sistema gasoso é a mistura desse gás mais gelado com esse gás mais quente. Então a temperatura dos dois aqui não é nem 25 nem 2. O equilíbrio entre eles aqui vai ser um meio termo. Então o seu gás dentro da geladeira vai ter uma temperatura entre 2 e 25 graus, de acordo com o meu exemplo. Beleza, e temos um outro probleminha aqui, veja bem. Como saiu uma massa boa de ar gelado, saíram muitas moléculas e entraram as de ar quente, nós podemos dizer que você vai ter no conjunto menos moléculas que se comparado com o sistema anterior. Nós teremos menos moléculas. Tanto que, se você quiser causar o equilíbrio aqui, tem pessoas até que colocam o dedo entre a porta, né, na borracha e o corpo da geladeira, para que mais ar externo entre na geladeira e aumente o número de moléculas do sistema, fazendo com que a pressão de dentro também aumente. Se você reparar, o número de moléculas é proporcional à pressão. Se aumenta o número de moléculas, aumenta a pressão. É importante você reparar isso daqui, né? Então, veja bem. Ô Diego, mas e se a pessoa não colocar o dedo? Gente, a borracha, ela não isola totalmente a parte de fora da geladeira com a de dentro da geladeira. Não isola totalmente. Então, com o passar do tempo, 10, 15, 20, 30 segundos, depende aí da sua geladeira, o ar de fora continua entrando pela borracha e aumentando o número de moléculas aqui, fazendo com que esse sistema iguale a pressão de dentro com a de fora. Tem até geladeiras mais modernas que elas fazem isso por vocês. Elas já bombeiam ar de fora para dentro para equilibrar essa pressão mais rapidamente. E você não ter esse efeito. Abri a geladeira, fechei, quando eu vou abrir de novo eu não consigo. Então veja bem, aumentando o meu número de mol, vai aumentar aqui a minha pressão. Então, por que a pressão de dentro fica menor do que a de fora? O principal fator é no número de moléculas. Que ao abrir a geladeira, sai uma massa de ar frio, então sai muitas moléculas, e entra uma de ar quente, que entra menos moléculas. Tem um outro fator. Gente, quando entra esse vapor mais quente, e ele está dentro do ambiente da geladeira que está mais geladinho, galerinha, parte desse vapor aqui vai condensar, vai deixar de ser gás, vai deixar de ser vapor aqui, ó, e vai se tornar líquido. Até você pode reparar que dentro da geladeira as coisas às vezes ficam escorrendo um pouco de água. É esse vapor aqui que condensa. Ou seja, ele deixa de ser gás e vira líquido. Então, diminui mais ainda no número de moléculas. Então, olha o que acontece. Se o número de moléculas comparado com anteriormente reduz, a pressão reduz. Por isso, você precisa esperar um tempo para que o ar de fora vá entrando para igualar as pressões, ou que você coloque o dedo aqui, como muitas pessoas fazem, dando uma abertura maior entre a borracha e a geladeira para entrar esse ar com maior quantidade. A temperatura, bom, ela entra um valor maior, mas nós temos aqui um valor menor. Gente, a temperatura até entrar em equilíbrio térmico demora um pouquinho. Então ele é o fator que menos influencia na minha pressão de dentro. Está clara a ideia? Vamos agora alternativa por alternativa. Letra A. O volume de ar dentro da geladeira diminui. Volume não. Gente, se tiver 1, 2, 3, 4, 5 mil
20.000, 10.000, 2.000, não importa o número de moléculas. O volume ocupado por esse vapor, por esse gás aqui, é o volume total da geladeira. Como o volume da geladeira não muda, o volume ocupado pelo gás também não. Letra A, falsa. B, o motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Independe, se o motor da geladeira estiver funcionando com potência máxima, o que vai acontecer é que ele vai fazer mais trabalho no gás. Ele vai retirar mais energia térmica do gás. Não vai alterar essa ideia da pressão aqui, vamos dizer assim. Ele vai retirar mais energia térmica do gás, ou seja, mais rapidamente. Ele vai fazer mais trabalho no gás. Então, falsa letra B. C. A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. O ímã antes é o mesmo ímã depois que você abre a geladeira. Então, a força dele não altera. Falsa letra C. Vamos para a letra E. A temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. Quanto que era o valor antes de ela ser aberta? 2. E depois que ela foi aberta? É um valor entre a temperatura que tinha antes, 2, e do vapor que entrou, 25. O equilíbrio aqui é entre 2 e 25. Então é um valor superior a 2 e inferior a 25. Então, com certeza, o valor da temperatura aqui dentro é superior ao valor que tinha lá dentro antes da geladeira ser aberta. Portanto, não há dúvidas. A resposta é letra D. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. A pressão de dentro é menor que a pressão de fora. Ponto. Então, a resposta certa é letra D. É isso aí. Gente, essa questão parece simples, mas o entendimento dela não é tão simples assim. Espero que você tenha entendido essa questão. Já vai deixando um like no meu vídeo, se inscreva no meu canal e quando tiver um exercício que você quer ver a resolução, procura no meu canal. Se não tiver, manda para mim. Eu vou resolver para você assistir. Valeu!